Oi, pessoal, tudo bem? E aí, galerinha do 7º ano, animado para mais uma aula? Eu sou a professora Jaqueline e nós vamos aprender bastante coisa hoje. Mas antes, eu quero dar 2 recadinhos super importantes para você. Primeiro, se você está fazendo as atividades pelo Class 1, não esqueça de marcar, responder a atividade e verificar se concluiu a atividade, porque isso vai contar como sua frequência e talvez até como nota. Outro recadinho, se você não tem acesso ao Class 1, não tem problema. Veja na sua escola qual o dia que ela está aberta para você ir buscar as suas atividades. E claro, gente, tem que levar de volta, né? Para os professores poderem corrigir e também tirar as suas dúvidas. Bom, o que nós vimos na aula anterior? Então, na aula anterior, a gente chegou à conclusão que, dependendo do número de lados do polígono, não importa que número que ele tenha, né? Que sejam polígonos maiores do que o triângulo, a partir do quadrado, para descobrir a soma, basta diminuir 2 unidades do lado. Então, o quadrado tem 2 triângulos, o pentágono tem 3 triângulos e assim por diante. E a gente, tirando esse 2, basta multiplicar por 180. E assim eu descubro quanto mede a soma dos ângulos internos de um polígono regular, tá? Que foi o que nós estudamos. Bom, o que nós vamos estudar nessa aula? A gente vai associar informações apresentadas em listas ou tabelas, tá? Simples, aos gráficos que a representam e vice-versa. A gente vai fazer uma associação, tá? A gente pode falar, informar coisas de formas diferentes. Isso é muito comum, né? Então, eu posso trazer uma informação na forma de uma tabela, de um desenho ou de um gráfico. O gráfico é uma forma de desenho também, né? Então, para começar, vamos relembrar um pouquinho a aula anterior e vamos fazer esse exercício 1, que foi lá da Prova Paraná do final do ano passado. Qual dos triângulos abaixo é equilátero? Todos eles, se você somar os ângulos, essa soma dá 180. Ó, 90, o ângulo reto, mais 60 mais 30, 180. 40 mais 100, mais 40 é 180. Então, todos eles somam 180. Mas eu quero saber, dentre eles, qual é o equilátero, tá? É a alternativa A? É o B? É o C? Ou é o D? Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto.
Conseguiram responder? Foi fácil? Então, eu sei que a soma dos triângulos é sempre 180. Mas qual que é o equilátero? Então, eu tenho que associar essa informação, equilátero, com o desenho, com a configuração dele. Então, vamos comigo aqui para ver? Então, a alternativa correta é a letra A. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Então, os três ângulos internos, eles têm a mesma medida. E a palavra equilátero significa três lados iguais. Então, esse é o conceito que nós vimos de polígono regular. Então, nós associamos, então, o equilátero, três lados. Pelos nossos desenhos que nós tínhamos do triângulo, então, eu associei que é esse aqui. Porque esse aqui cumpre todas as nossas condições, vamos dizer assim, para ser um polígono regular. Então, ele tem os três ângulos iguais e os três lados iguais. Então, a alternativa correta foi a letra A. Então, a gente associou a pergunta com a imagem. Então, essa associação a gente também pode fazer em outras situações. Por exemplo, numa pesquisa. Eu estou determinando lá alguma pergunta e daí vai me dar umas respostas. Então, aquela resposta vai me dizer o que está ocorrendo em relação àquilo. Por exemplo, eu posso perguntar assim para as pessoas: qual é a marca de sabonete que você gosta? Ele me diz a marca. Eu vejo lá quantos responderam a marca A, quantos responderam a marca B, e assim por diante. Então, eu chego a uma conclusão de qual é a marca, naquele grupo de pessoas que eu entrevistei, que elas mais preferem ou menos preferem, né? Então, vamos fazer isso? Exercício, aquilo que eu expliquei, né? Apresentar em tabelas o gráfico e podemos associar um ao outro. Exercício 2. Também da prova Paraná. A tabela abaixo apresenta as modalidades de esporte que são oferecidas em um clube, além do número de associados que praticam cada um desses esportes. Então, veja aqui, ó. Basquete, 50 pessoas praticam basquete. Futebol, 200 pessoas praticam futebol. Não é à toa que o esporte, que é o primeiro esporte que as pessoas lembram é o futebol, né? Diz que o Brasil é o país do futebol, né? Natação, 100 pessoas praticam natação. Vôlei, 50 pessoas. O gráfico de setores. Professor, o que é gráfico de setores? O gráfico de setores, ele é um círculo dividido, ele tem fatias, e essas fatias representam a informação que consta na tabela, tá? Vamos ver lá? Ó, então, aqui está a nossa tabela, né, dos praticantes, basquete, futebol e natação. E aqui tem 4 alternativas. Um só está correto. Qual é a legenda? Esse que está mais escuro é o basquete. Esse aqui que está tudo quadriculado, assim, né, cheio de pontos, vamos dizer assim, é o futebol. O em branco é a natação, né, sem cor. E esse cinza mais claro é o vôlei. E daí? Se você fosse associar a imagem, que é o gráfico, com a tabela, qual dessas 4 alternativas está correta? A letra A letra B, a letra C ou a letra D? Vou dar um tempo para vocês pensarem, analisarem e dizerem qual é o gráfico correto. E eu já volto com a resposta.
conseguiram associar? Uma dica. Sempre quando você quer procurar qual é o gráfico que representa uma tabela, você tem que olhar nas informações da tabela. E sempre busque primeiro os valores com maior frequência. O que é isso, professora? Maior frequência. Maior frequência é aquele valor maior que está na tabela. Porque a tabela, normalmente, ela é formada assim, por algumas informações nas linhas, e daí tem os números que estão associados a essa informação. Olha para vocês entenderem aqui. O basquete é praticado por 50 pessoas. O futebol, 200. Então, 200 é o maior, tá? Quantas pessoas será que foram entrevistadas? Vamos ver. 200, com 100, 300, com 50, 350, com mais 50, 400 pessoas. Então, eu entrevistei 400 pessoas, tá? Vamos ver. O futebol é 200. Bom, o que é 200 em relação a 400? Ah, professora, é 50%, é metade. Isso. Ó, 200 em relação a 400, se eu dividir, simplificar por 100 para transformar em porcentagem, eu vou ver que é uma relação de 50 para 100. Isso quer dizer 50%. Ou você podia pensar ainda, 200 é a metade de 400. Ah, professora, então, futebol está dessa cor aqui no gráfico. Ele tem que ser metade. Sabe quanto que é metade? Se a gente estivesse pensando em circunferência, seria meia volta. Como eu estou pensando em círculo, imagine assim, metade do círculo é futebol. Então, vamos ver lá. Qual que é a metade do futebol? Esse é metade. Ah, então pode ser a letra A? Pode ser. Ah, pode ser a letra C. A C também é metade, já tá vendo? Ó, se você tampar aqui, ó, eu tenho metade do círculo. Se eu tampar o futebol, sobra a metade. Por que eu eliminei a C e a D? Porque eu pus um X eliminando aqui, ó. E esse aqui é um X de eliminação. Porque, ó, futebol não está metade. Aqui quem está metade é basquete. Mas o basquete não é metade. Ó, e aqui a metade é a natação, também não é. Então, descartei esses dois. Ah, então agora eu tenho que analisar o A ou o C. Como é que eu faço? Usando a dica que eu dei. Então, se eu tenho 200, qual que tem mais agora? Ah, professora, é a natação. Natação é 100. Então, vamos analisar quanto que é a natação? Então, a natação é 100. 100 de 400. Isso é a mesma coisa que um quarto. Quarta parte. Vocês lembram disso? Quarta parte do inteiro, em porcentagem, é 25%. Um quarto da fatia. Então, veja bem, a natação está na cor incolor, branca, né? Então, aqui, ó, qual desses dois que representa a metade? Metade da metade, vamos dizer assim, ó. Metade é o futebol. Ó, então, eu vou pegar essa metade e vou dividir, imagina que se eu dividisse ela em 4 partes. 1, 2, 3. Ah, é essa, professora, ó. E outra coisa, se vocês medirem, aqui o ângulo é 90 graus, tá? Esse ângulo interno aqui, ó. Aqui é 180, meia volta, 50%. Aqui é um quarto de volta, então é 90 graus. Nossa, quanta coisa, professora! Pois é, a matemática é isso, os assuntos se entrelaçam, né? São maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Então, eu já elimino a letra A, então só pode ser correta a letra C. Parabéns se você acertou. Então, o futebol representa metade, 50%. A natação é um quarto. E olha aqui que interessante, essas duas têm o mesmo tamanho. Por que elas têm o mesmo tamanho? Porque basquete e vôlei são iguais. Então, elas têm que ser a mesma tamanho, né, de setor circular. Então, e aqui a gente já elimina. O vôlei está bem maior que o basquete. Então, a gente já eliminava por isso também, tá? Vamos para mais um exercício? Ó, esse exercício, eu vou dar um tempo para vocês copiarem o primeiro slide e depois o segundo slide, tá bom? Porque ele é um pouquinho mais longo, tá? Ó, também da Prova Paraná. Observe no gráfico abaixo a quantidade de municípios de cada unidade da federação da região centro-oeste brasileira. O Paraná fica na região sul. Quais são os estados da região centro-oeste? Nós temos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o Distrito Federal, onde fica a nossa capital, Brasília, e Goiás. Então, esses 4 estados formam a região do Centro-Oeste. A Mato Grosso do Sul tem 79 municípios, quer dizer, 79 cidades. Mato Grosso, 141. O Distrito Federal é considerado somente Brasília, tá? E as cidades satélites.
tá? Que não são considerados municípios. E Goiás tem 246 municípios, tá? Então, vocês vão pegar esse gráfico aqui, tá? E eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa primeira parte e nós já continuamos. Daí, copiaram? Vamos continuar agora o exercício? Então, vocês já têm o gráfico no seu caderno. Então, vamos continuar. Agora, qual das tabelas abaixo apresenta as mesmas informações contidas no gráfico? Quais eram essas informações? Vocês copiaram? Os municípios de cada estado da região centro-oeste do nosso país. Então, aqui, será que é a letra A? Ou será que é a letra B? Veja que tem que ser as mesmas informações. Quer dizer, se lá no Mato Grosso tem uma quantidade, aqui quando tiver escrito Mato Grosso nas minhas tabelas, tem que ser a mesma quantidade. O mesmo, será que é 1? Será que é 141? Ou será que é 79? E assim por diante. Então, esse tipo de análise que você vai fazer. Então, eu vou dar um tempinho para vocês descobrirem qual dessas 4 tabelas é a tabela que representa o gráfico anterior. Tá bom? E já voltamos.
Descobriram? Fácil. Então, tem que seguir ali a ordem. A ordem no gráfico está o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás. Se você ver, as tabelas todas elas estão com a mesma sequência, né? Pode ver, ó, em cada linha da tabela tem a mesma sequência do gráfico. Vamos ver qual que é? Bom, olhando aqui no gráfico, Mato Grosso do Sul, a MS é a sigla de Mato Grosso do Sul, Paraná é PR, né? Mato Grosso é 141, Distrito Federal é 1 e Goiás é 246, né? Então, essas informações é que tem que aparecer na tabela. Vamos ver lá? Opa, é a letra D. Vamos ver por quê? Mato Grosso do Sul, 79, tá certo. Ó, aqui já está errado, já está errado, já está errado. Ih, já está tudo errado. Então, só sobrou a D. Mas vamos continuar. Mato Grosso, 141. Opa, professora, mas aqui tem 141 também. É, mas aqui está errado. O que é o 246? É Goiás. Então, ó, Distrito Federal é 1. Ó, aqui está errado, aqui está errado. Aqui diz que 1 é Mato Grosso. Não, Mato Grosso tem muito mais municípios. E Goiás. Então, o que vai ser fiel a esse gráfico é essa tabela aqui. Tudo bem? Entendido? Tranquilo? Vamos continuar? Veja esse exercício aqui. A tabela abaixo apresenta o número de cestas marcado por Mário e Luiz em um torneio de basquete. Então, o Mário, lá no primeiro jogo, ele marcou 10 cestas. E o Luiz marcou 6. Não sei se foi cesta de 2 pontos ou de 3 pontos. Ele só me deu a quantidade de cesta. Então, ele estava jogando basquete lá e cesta, pontos para o time dele. Aí, no segundo jogo, o Mário marcou 8. O Luiz foi melhor, marcou 9. No terceiro, eles empataram. Ambos acertaram 7 cestas. No quarto jogo, o Mário foi melhor que o Luiz. O Mário quase acertou o dobro, né? Qual é o gráfico que apresenta as informações contidas nessa tabela? Então, veja bem, eu tenho a tabela e eu quero ver qual que é o gráfico correto. Vamos ver? Ó, aqui está a tabela. Jogos, Mário e Luiz. Ai, professora, aqui tem um negócio diferente. Tem um negócio chamado legenda. O que é legenda? A legenda, a gente precisa da legenda para saber se essa cor mais escura é a cesta do Mário ou se é a cesta do Luiz. Pela legenda, essa cor um pouco mais escura, um cinza mais escuro, é o Mário. E esse cinza mais claro é o Luiz. Então, aqui está a tabela e eu preciso ver. Esse gráfico é chamado gráfico de colunas, tá? Então, ou de barras, né? De colunas ou barras. Barras verticais, nesse caso. Então, eu preciso ver qual que é esse gráfico, esse ou esse, qual desses 4 representa essa tabela aqui, tá? Então, uma dica. Valor maior, a coluna fica maior. Tá? Lembra do eixo cartesiano, que nós já estudamos? Ó, aqui tá os jogos. Aqui, ó, no eixo vertical, tá a quantidade de cestas. 1 cesta, 2 cestas, 3 cestas, 4 cestas. Então, essa coluna aqui, do primeiro jogo, tá no 6. Será que tá certo? O Luiz fez 6 cestas no primeiro jogo? Ah, será que o Mário fez 10 cestas no primeiro jogo? Será? Como é que eu vou ter certeza? Eu preciso associar a tabela com o seu gráfico. Vou dar um tempo e já volto.
aí, conseguiram associar? Foi fácil? Difícil? Vamos, vem comigo aqui para a gente corrigir. Então lá, então no primeiro jogo, o Mário tem que ser 10 e o Luiz 6. Então, ó, esse aqui tá certo, 10 e 6, esse aqui tá certo, 10 e 6, esse aqui tá certo, 10 e 6. Opa, esse aqui já tá errado. Por que tá errado? Porque o Mário não fez 6 cestas, ele fez 10, então esse aqui tá ao contrário. Então já eliminamos a B. É esse. Vamos para o segundo jogo? Segundo jogo, 8 para o Mário. Aqui está 7. Não é. 8 para o Mário. Ah, é esse, professora. É, mas aqui também está 8. 9 para o Luiz. 9 para o Luiz. 9 para o Luiz. Ai, professora, que difícil. C e D. Vamos para o terceiro jogo. 7, 7. O que está acontecendo 7, 7? As colunas têm que estar no mesmo altura, mesmo tamanho. As duas estão na linha do 7. Está na linha do 7. Está na linha do 7. Ai, professora! E agora? Então vamos para o quarto jogo. 9 para o Mário, 5 para o Luiz. 9 para o Mário. Ah, aqui está errado, professora. Aqui o Mário... Por que eu sei que esse é o Mário? Lembra da legenda? A cor mais escura representa a cesta do Mário. O Mário está no 5. E quantas cestas o Mário fez? Foi 9, professora. Isso, então esse gráfico está errado. Então o gráfico certo é esse. Então vamos conferir. Mário, 10. Vamos conferir só o Mário? 10 cestas, 8 cestas, 7 cestas, 9 cestas. Certinho, né? O Luiz, 6 cestas, 9 cestas, 7 e 5. Então a alternativa correta é a letra D. Então, a letra D está certinho, as alturas da coluna representam exatamente as informações do número de cestas que cada um dos meninos fez em 4 jogos lá no torneio da escola deles, tá bom? Vamos continuar? Ó, aqui eu fiz um zoom, né? Para vocês enxergarem bem, ó, isso que eu expliquei. Então, aqui dá para ver bem, né? Que é porque é a letra D, né? Ó, 9, ó. 9. Tá vendo a linha pontilhada aqui, ó, do 9, a linha do 8. Isso aqui vocês podem usar a linha do caderno de vocês, tá? Para fazer esses pontilhados, tá? Então, lá. Exercício 5, um quiz. Esse é bem fácil, hein? Né, para vocês, ó. Uma rede de supermercado resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Claro que hoje a gente está no tempo de pandemia, só pode ir uma pessoa por família, né? Evitem, né, aglomeração. Mas isso também é um parâmetro, né? Porque se eu sei qual horário tem mais gente, eu já sei que aquele horário assim eu vou ter que definir senha, né? Tem que ter um controle maior, né? Foram entrevistar 2.000 pessoas que frequentam essa rede de supermercados. E está no gráfico ao lado. Então tá aqui. Ó, tá vendo que está em percentual? Então, 49% dos entrevistados, quer dizer, quase 1.000 pessoas, né? Quase 1.000, né? Porque 1.000 seria 50%. Então, quase a metade gosta de ir de manhã, das 8 às 12. Então, gosta de fazer mercado de manhã. 25% gosta de fazer mercado do meio-dia às 4. Então, lá logo no almoço até a metade da tarde. 17% gosta das 4 às 8. E 9% gosta de ir bem de noite, porque o mercado fecha às 11 horas da noite. Então, das 20 horas, quer dizer, das 8 até as 23. Tá? E agora? Nossa, gente, esse aqui está muito fácil, né? Então, lá. Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferiam supermercados? Alternativa A, das 8 às 12? Das 12 às 16? Das 16 às 20? Ou das 23 às 24? Ah, a professora errou, perdão. Não é das 23 às 24. A professora está cansada, gente. A professora está pensando em dormir, porque é o horário que eu vou dormir, tá? Aqui é das 20 às 23, tá bom? Tá? Então, desconsidere aqui. Então, qual desses horários... Então, olha aqui na legenda. Então, o horário é das 20 às 23, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês e vocês me dizem qual que é a resposta certa, tá bom?
aí, conseguiu responder? Quando eu estava explicando como é que lia o gráfico, eu já dei a resposta para vocês, né? Ficou fácil, né? Então, qual que é a resposta? Então, a maioria das pessoas gosta de ir no mercado no período da manhã. Nesse gráfico, é o período da manhã, das 8 ao meio-dia. 49%, ou seja, quase metade dos frequentadores desse mercado, dessas 2.000 pessoas entrevistadas, gostam de ir de manhã. Dá 980 pessoas, tá? Se eu calcular 49% de 2.000, dá 980 pessoas. Quer dizer, praticamente metade das pessoas gostam de ir no período da manhã. Então, a resposta correta é a alternativa A, das 8 às 12. E daí? Tranquilo? Fácil? Né? Esse aqui a gente não associou o gráfico à tabela, a gente aprendeu a ler a legenda, né? Identificar. Então, a gente está associando as informações do gráfico. É uma interpretação muito importante. Né? A gente precisa ler, interpretar, entender as informações do enunciado. Isso não só para matemática, mas para outras áreas também. Tá bom? Então, gente, o que nós vimos na aula de hoje? Então, hoje nós aprendemos, estamos aí associando, né, a tabela, né, a informação de uma tabela com um gráfico ou vice-versa. Quer dizer, tem exercício que nós tínhamos a tabela e precisava descobrir qual que era o gráfico correto daquela tabela. Ou nós tínhamos os gráficos, o gráfico, melhor falando, e a gente precisava descobrir qual era a tabela que estava mais adequada, que estava correta com aquele gráfico, né? E na próxima aula, vocês vão continuar trabalhando com esse assunto. Vocês vão ver outras situações, problemas, alguns desafios para vocês. Então, gente, agradeço a participação de vocês, tá? Nessa mais uma aula. Nos vemos em breve e se prepare para a próxima aula. E, importante, se cuidem, tá? Até a próxima.